Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o quarto vídeo da sequência da playlist do zero ao visto de estudante e hoje a gente vai falar sobre o preenchimento do formulário DS-160. Antes da gente ir de fato para o meu computador começar todo o passo a passo do preenchimento, eu quero dar alguns comunicados para vocês aqui, para você assistir esse vídeo e poder realmente começar o seu preenchimento do DS, do formulário. Você já precisa ter o I-20 em mãos, que é esse documento aqui que a escola vai te entregar, seja pelos correios ou digitalmente. Isso você tem que conversar com a escola, né, para verificar qual está sendo a modalidade na época que você está aplicando. Você também precisa ter o passaporte em mãos, tá? Então, com esses dois documentos aqui, você já consegue fazer o preenchimento da DS-160. Se você chegou nesse vídeo aqui de paraquedas e tá meio perdido, eu oriento você a primeiro assistir os vídeos anteriores, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Esses vídeos anteriores é uma sequência dessa playlist que eu falei do zero ao visto de estudante. Então, se você não tem nenhum desses documentos aqui, ou se você só tem o passaporte ainda, você precisa do documento I-20 e para isso você precisa entrar em contato com uma escola americana para que você possa iniciar o processo para o visto de estudante. Então, o primeiro passo é você assistir os outros vídeos, tá? Caso você não tenha esses dois documentos. Você já está apto para começar o preenchimento da DS-160. Então, vamos lá para o meu computador que eu vou ensinar todo o passo a passo, desde a primeira pergunta até a última, para a gente fazer esse processo juntos. Então vamos lá, para vocês abrirem o formulário, vocês podem entrar no Google ou clicar no link da descrição que está aqui embaixo. Você vai clicar, vai colocar DS-160, é esse primeiro que aparece aqui em cima. Aqui você consegue escolher a língua que você quer, tá? Se você quiser colocar português, você seleciona aqui em cima. Não atualizou, não sei porquê. Aí você consegue traduzir assim também a página. Agora foi. Aqui você vai selecionar qual local que você está aplicando, é onde você vai fazer a sua entrevista. Então, se você estiver no Brasil, você vai escolher uma dessas cidades. Tem Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Vou colocar aqui Brasília, porque é onde eu moro, só para simular aqui o preenchimento. Você vai preencher o código e vai clicar em Start an Application, que é quando você vai começar uma aplicação, tá? Aqui, se você colocar em cima, ele vai traduzir, iniciar o preenchimento do formulário. Se você já tem um formulário preenchido e está continuando, você clica nessa opção embaixo, você já tem que ter o ID da aplicação. Como a gente está começando, eu clico na primeira opção. Aqui ele fala sobre a questão de informações, de fraude, você coloca que você concorda. E aqui já vai aparecer o código do seu preenchimento, já é bom você salvar esse código aqui, tá? Vou até colocar aqui no bloco de notas. Pronto. Aqui você vai selecionar uma pergunta de segurança, uma pergunta que você consiga lembrar, porque caso você tenha que continuar o formulário, o preenchimento do formulário, você vai precisar responder essa pergunta. Então aqui, por exemplo, eu vou escolher uma mais fácil, que é qual o nome da mãe da minha mãe? Acho que é isso mesmo, deixa eu confirmar aqui. Qual o nome da mãe da sua mãe? Então, eu vou colocar aqui, Marita. Aí a gente aperta em continuar. Aqui você vai colocar, agora já realmente começou o preenchimento. A primeira parte é você colocar suas informações pessoais. Então, aqui não tem muito mistério. Você vai pegar o seu passaporte e ver exatamente como foi dividido o seu nome com o seu sobrenome. Surnames é sobrenome, então você vai preencher o seu sobrenome aqui. Vou colocar um fictício também. Por exemplo, da Silva. E aqui você coloca o nome. Aqui você vai colocar o nome completo, Maria da Silva. A outra pergunta é, você já usou outros nomes, ou seja, solteira, religiosa, profissional, pseudônimo? Se você nunca usou outro nome, você coloca não. Se já, você coloca sim e vai abrir um campo para você preencher, tá? Vou colocar não aqui. Você tem um código que represente seu nome? Geralmente, não, né? Qual sexo, macho ou fêmea? Que seria feminino ou masculino, né? Então, você seleciona. Estado civil, você também vai colocar aqui. A data e local de nascimento. Vou colocar as informações bem fictícias, tá? A cidade que você nasceu, você preenche, aqui em português mesmo, e o estado. País você coloca, país que você nasceu, provavelmente Brasil. E aperta no próximo. Aqui você vai colocar qual é a sua nacionalidade. Provavelmente Brasil também. E aqui ele pergunta se você possui
ou possuiu outra nacionalidade? Provavelmente não. Se você colocar assim, ele vai abrir um outro campo para você preencher, tá? Qual é essa nacionalidade? Você é residente permanente de um país diferente do seu país de origem? Provavelmente não, então você coloca não. O número de identificação nacional é o seu CPF, tá? Então você coloca o seu CPF aqui, vou colocar o número fictício também. E se você tem o número de segurança, que é o Social Security dos Estados Unidos, se você não tiver, você coloca não se aplica, tá? Número de identificação de contribuinte dos Estados Unidos, que geralmente é IT number e tal, se você não tem, você coloca não se aplica também. Aperta a próxima. Aqui você vai selecionar qual é o propósito da sua viagem, por que você está solicitando esse visto. Como a gente está fazendo para o visto de estudante, a gente vai selecionar esse, tá? Acadêmico ou estudante de línguas, que é o F. Ele vai abrir de novo outro campo que você vai selecionar se você é o estudante principal, filho de um F1 ou cônjuge de um F1. O que é isso? F1 é o estudante principal da aplicação do visto. Você pode aplicar como principal ou sendo filho de um principal ou cônjuge de um principal, tá? Que aí seria F2 nos dois outros casos. Vamos colocar aqui como principal. Lembrando que todo mundo que vai solicitar o visto precisa preencher esse formulário, tá? Todo mundo que está solicitando o visto da família. Você fez planos de viagem específicos? Como a gente tem planos de viagens específicos que tá no nosso I-20, você precisa colocar aqui sim. Aqui você vai colocar a data de chegada dos Estados Unidos. Isso provavelmente vai estar no seu I-20 ou a data que você pretende chegar. Você pode chegar 30 dias antes do início das suas aulas. Vamos colocar aqui, por exemplo, que a gente vai chegar dia 20 de outubro de 2022, tá? É só pra gente poder simular aqui. Aqui no voo de chegada, caso você tenha comprado um voo, você coloca. No nosso caso, a gente não colocou. Porque a gente entende que a imigração, quando ela vai iniciar o seu processo de visto, né? Quando você está iniciando, ela entende que se você compra a sua passagem antes de já ter o visto em mãos, eles não veem com bons olhos. Então, a gente não colocou, tá? Tanto é que é opcional você preencher esse campo aqui. Cidade da chegada, eu vou colocar como a gente fez o preenchimento, a gente chegaria em Orlando. A data de partida dos Estados Unidos. Essa informação aqui, é bom você colocar a data que você preencheu o tempo de estudo. Você aplica o tempo de estudo na escola. Então, a gente na época aplicou para 6 meses, então vamos supor que a gente aplicou para 6 meses aqui também. Então, eu vou colocar que a nossa data de partida dos Estados Unidos, né, seria em 6 meses. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, 20 de abril de 2023, tá? Voo de partida é opcional. Cidade de origem, Orlando, tá? Provavelmente você vai entrar e chegar pela mesma cidade. Forneça os locais que você planeja visitar nos Estados Unidos. Então aqui na época a gente colocou alguns lugares que a gente poderia visitar, que seriam regiões próximas ali. Se não me engano, a gente colocou só uma cidade que foi Miami. Se tiver outras cidades, você pode ir adicionando aqui nesse botãozinho embaixo, tá vendo? Isso vai conforme seu planejamento de viagem mesmo. Endereço que você ficará nos Estados Unidos. Provavelmente você não tem o endereço exato dos Estados Unidos. Então, o que a gente fez? A gente incluiu o endereço da nossa escola. Vou até pegar aqui, porque eu não sei de qual. A gente colocou a unidade de Lakehurst, inclusive. Essa aqui. Eu selecionei esse endereço e coloquei aqui, tá? Cidade, Orlando. Estado, Flórida. CEP, que é o zip code, é esse númerozinho aqui, que geralmente vem depois do estado. Então, no seu caso, eu oriento você a preencher dessa forma, tá? Cada caso é um caso, mas no nosso caso a gente informou o endereço da escola porque a gente não tinha endereço para poder colocar. A pessoa que está bancando a sua viagem, pagando a sua viagem. No nosso caso, era a gente mesmo. Deixa eu até colocar aqui em inglês de novo. Ó, tem self, other person, employer in the USA ou outra organização, enfim. Se você tem um sponsor, que é alguém que está pagando para você, você selecionaria outra pessoa. Aí vai abrir um campo para você informar todos os dados dessa pessoa e qual é a relação dela com você, tá? Se é um filho, se são os pais, esposo, outra relação, amigo e outra opção, tá? Você colocaria os dados dessa pessoa.
Aqui ele fala que o endereço da pessoa que vai pagar, né, quem vai bancar a sua viagem, pagar a sua viagem, é o mesmo endereço residencial ou de correspondência? Se for, você coloca sim. Se não for, você coloca não, tá? Aqui no caso, eu vou colocar que eu mesma estou pagando a minha viagem. Ah, tá. Aqui ele já deu um aviso para eu corrigir os erros. Deixa eu voltar aqui. Ah, sim. Porque eu coloquei uma data que já passou. A gente tá em novembro, né? Então, eu vou colocar aqui em dezembro, tá? E vou alterar aqui pra daqui 2 meses. Ele só me deu um indicativo aqui de que eu tinha colocado a data errada, tá? Então, 20 de dezembro de 2022 até 20 de junho de 2023, que seriam 6 meses. Pessoas viajando com você. Tem alguém que está viajando com você? No nosso caso, como estava indo eu e o Marquinhos, ele é F2, né, como esposo, então a gente colocou que sim, tinha alguém viajando comigo, né, quando eu estava preenchendo o meu formulário. Aqui era para abrir o campo, não sei porque que não abriu. Ah, tá. É porque abriu o campo aqui embaixo. Você está viajando através de um grupo ou organização? Na maioria dos casos, não. Caso esteja, você coloca sim e ele vai abrir o campo para você preencher os dados. Aqui ele pede para você informar os dados da pessoa, tá? Vou colocar fictício também. Oliveira Aires Marco Aurélio. Vou colocar o nome dele certo aqui, Aires de Oliveira. Que ele estava viajando comigo, né? Estará viajando comigo. Qual é a relação dessa pessoa? Pai, marido, filho. Então, vou colocar aqui esposo. E você preenche conforme o seu caso, tá? Se não tem outra pessoa viajando com você, você coloca não e ele já não vai abrir mais nenhum outro campo. Vou colocar não aqui pra gente prosseguir. Aqui são várias perguntas sobre se você já esteve nos Estados Unidos, se você já teve um visto dos Estados Unidos. Então, por exemplo, você já esteve nos Estados Unidos? Se você já esteve alguma vez, você coloca sim. Se não esteve, você coloca não. Tá vendo que quando eu preencho o sim, ele já abre um campo para eu colocar qual é a data de chegada, a duração da estadia. Se você já esteve nos Estados Unidos antes, mas não lembra exatamente a data, coloque uma estimativa, mas não deixe de preencher esse dado caso você realmente já foi nos Estados Unidos alguma vez, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, a data de chegada 20 de fevereiro de 2021, por exemplo. E que nós ficamos 6 meses, tá? Esse aqui seria só um exemplo. Então, você coloca uma estimativa, você tem que ter a data de chegada e a média da duração da estadia, tá? Você já teve ou tem carteira de habilitação dos Estados Unidos? Se você já teve alguma vez, você coloca sim e vai abrir outro campo para você preencher os dados. Tá vendo que cada resposta te dá uma opção diferente para preencher? Por isso que você tem que se atentar em cada pergunta que o formulário faz. Vou colocar não aqui, vou colocar não aqui só pra gente prosseguir. Já emitiu um visto dos Estados Unidos? Se você já tem algum visto emitido dos Estados Unidos, você coloca sim, ele vai abrir um campo para você informar a data em que o último visto foi emitido, o número do visto. Você está solicitando o mesmo tipo de visto e abre várias outras perguntas, tá vendo? Então, por exemplo, no nosso caso, quando a gente preencheu, a gente colocou sim, informamos a data do último visto emitido, não lembro exatamente, mas vou colocar aqui fictício. O número do visto. Você está solicitando o mesmo tipo de visto? No nosso caso, não. A gente tinha o visto de turista e estava solicitando o visto de estudante. Então, a gente coloca não. Se for o mesmo tipo de visto, você preenche sim. Você está aplicando no mesmo país ou local onde o visto acima foi emitido? E este país ou local é o seu local de residência principal? No nosso caso, era sim. A gente estava solicitando no Brasil e o visto anterior também tinha sido solicitado no Brasil. Aqui você foi impresso em 10, é a questão da impressão digital, se não me engano. É isso mesmo. Have you been 10 printed? Você forneceu as impressões digitais? Na época, sim, então eu coloco sim, se não, você coloca não. Seu visto americano já foi perdido ou roubado, você preenche. Caso sim, ele vai abrir um outro campo também para você explicar. Então, você explicaria o seu caso e colocaria o ano que ele foi roubado. Seu visto americano já foi cancelado ou revogado, você também preenche, caso sim, né? Coloca sim ou não. Vou colocar não aqui pra gente poder prosseguir.
Você já teve um visto americano recusado ou teve sua admissão negada nos Estados Unidos, né? Essa admissão negada é porque mesmo com visto, não necessariamente você tem autorização de entrada no país. Pode ser que mesmo com o seu visto, na imigração, quando você vai entrar mesmo nos Estados Unidos, eles não deixem você entrar por algum motivo. Então, caso tenha acontecido isso com você, você preenche aqui. Se sim, vai abrir um campo para você preencher e explicando o caso. Se não, você coloca não. Alguém já entrou com uma petição de imigração em seu nome? Caso sim, coloca sim. Se não, coloca não, tá? Vou colocar não aqui. É aquela mesma coisa. Se você coloca sim, vai abrir um outro campo para você explicar o seu caso. Essa explicação, ela precisa ser em inglês, gente. Então, abra o Google Tradutor, caso vocês tenham dificuldade. Escreva o seu texto, explicando em português. E copie a tradução em inglês e coloque aqui, tá? O ideal é que você faça uma resposta bem sucinta e objetiva, tá? Então, você coloca no Google Tradutor, caso você não consiga preencher em inglês. Tem que ser em inglês, tá? Próximo. Aqui é o campo de endereço e telefone. Aqui você vai colocar os seus dados pessoais do Brasil ou do lugar que você mora, tá? Então, vou colocar fictício aqui. Rua 2493. Tá? Tô colocando bem fictício. Brasília. Distrito Federal. 7. É bem autoexplicativo, né? Não tem muito o que explicar aqui. O seu mailing address é o mesmo do home address. Mailing address, se eu não me engano, é isso, o endereço de correspondência. Então, seu endereço de correspondência é o mesmo? Se for, sim. Ele não vai abrir outro campo. Se você colocar não, vai abrir um campo para você informar qual é esse outro endereço. Vai colocar os seus telefones. Vamos colocar aqui, por exemplo. Se tiver um número secundário, você coloca. Se tiver telefone do trabalho, você coloca. Você já usou algum outro telefone nos últimos 5 anos? Se sim, você coloca, né? Vai abrir um campo para você preencher qual é esse telefone. Se não, você coloca não. E o seu endereço de e-mail, tá? Vou até pegar esse exemplo aqui. Ver se ele deixa eu colocar. Pra gente prosseguir. Você vai preencher o seu e-mail, tá? É bom você confirmar certinho esses dados, verificar se o e-mail tá certinho, porque eles vão te informar, vão enviar informações através desse e-mail. Você já usou algum outro e-mail nos últimos 5 anos? Se sim, você informa, se não, coloca não. Agora, social media, que é as redes sociais, você precisa preencher colocando as redes sociais que você tem. Então, se você tem Facebook, se você tem Instagram, YouTube, você preenche, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar o Instagram. Qual é a identificação? Você coloca a identificação aqui e vai adicionando outros, caso você tenha mais de uma rede social, tá bom? Vou colocar só o Instagram pra gente prosseguir aqui. Essa pergunta... Você deseja fornecer informações sobre sua presença em outros sites ou aplicativos que você usou nos últimos 5 anos? Para criar, compartilhar conteúdo, fotos, vídeos, atualização de status e etc. Se você tiver mais redes sociais, você coloca sim. E aí ele vai abrir um campo para você preencher. Se não, você coloca não. Isso seria se fosse alguma rede social que não aparece aqui, tá? Próximo é os dados do passaporte. Alguns campos são obrigatórios e a gente não preencheu. O número de telefone comercial, o número de telefone já foi inserido. Aqui ele já indica, tá vendo que é muito autoexplicativo? Eu tô fazendo junto com vocês, então pode ser que dê alguns errinhos. Mas o preenchimento em si ele é muito tranquilo de fazer. Então coloca o endereço secundário aqui para poder prosseguir. Mesmo que não seja seu, pode ser de outra pessoa. E o endereço do trabalho, tá? Vou colocar aqui não. E vamos no próximo. Vamos ver se ele vai... Pronto, ó. Ele aceitou. Então, aqui nos dados do passaporte, você vai colocar se é um passaporte regular, de oficial, diplomático. Provavelmente é regular, então você vai colocar um passaporte regular aqui e o número do passaporte, tá? Vou colocar como um exemplo aqui. O Passport Book Number, você coloca Does Not Apply, porque não tem no passaporte brasileiro, que você vai preencher Brasil, onde foi emitido, né, o seu passaporte. Então, você preenche aqui, no caso, Brasília, Distrito Federal. A data da emissão, você vai olhar no seu passaporte e vai incluir. E a data de validade. Geralmente são 10 anos, então vou colocar aqui 2025. Você já perdeu ou já roubaram seu passaporte?
Se sim, você coloca sim, vai abrir um outro campo para você preencher mais informações, que é o número do passaporte que você perdeu e explicar sempre em inglês. Como não perdeu, se você não tiver perdido, na verdade, você coloca não e prossegue aqui no próximo campo, que é contato nos Estados Unidos. Nessa parte, muita gente tem dúvida, que é a questão de ter contato nos Estados Unidos e você preencher ou não. Você tem uma pessoa de contato nos Estados Unidos, aqui a gente colocou uma pessoa da escola, tá? Vou colocar aqui só fictício para vocês. Vou colocar aqui Lucas Oliveira, só pra gente poder dar prosseguimento. Você vai colocar alguém da escola, tá? Eu coloquei o nome da escola aqui. Qual é o relacionamento com você? Que seria um oficial da escola, tá bom? Aqui em inglês vai aparecer School Official. Vai pedir o endereço, coloca o endereço da escola novamente, a cidade, o estado, o zip code, o telefone, tira os tracinhos, o e-mail. Caso você não saiba, não tem o e-mail aqui, você pode perguntar para a escola, né? Ou provavelmente a escola tem entrado em contato com você por e-mail, você já sabe qual é. Vou colocar aqui um fictício também. Caso você não saiba mesmo, coloca does not apply. No outro campo, que é de informações da família, que seria informação dos seus pais. Então, você vai colocar todos os dados dos seus pais, tá? Vou colocar aqui fictício também. Data de nascimento. Como tá em português, ele... Desculpa se fizer barulho, gente, porque tá tendo uma obra aqui atrás em casa. Tá. Aqui a gente coloca a data de nascimento do seu pai, né? Que é aqui father. O seu pai está nos Estados Unidos? Se ele tiver, você precisa colocar sim. Se não tiver, você coloca não, tá? Se ele tiver, ele vai perguntar qual é o status do seu pai. Então, ele vai perguntar se ele é um cidadão americano, se ele é um residente permanente, um não imigrante, outro eu não sei, tá? Você precisa preencher isso aqui. Nome da sua mãe. Coloquei Maria aqui, agora que eu vi, né? Deixa eu trocar para José. Maria. Data de nascimento. Sua mãe está nos Estados Unidos, a mesma coisa. Se tiver, você coloca sim. Ele vai perguntar qual é o status da sua mãe no país. Se não, você coloca não, tá? Deixa eu colocar não aqui para prosseguir. Você tem algum parente imediato, sem incluir os pais nos Estados Unidos? O que são parentes imediatos? Aqui ele explica, ó. Noivo, noiva, cônjuge, que seria marido ou esposa, filho ou irmão. Aquele tio distante que você nem sabe onde ele mora, você não precisa incluir, tá? Você vai colocar os parentes imediatos, que são essas opções aqui. Se você tiver, coloca sim. Ele vai abrir campo para você colocar mais informações. Então, você vai adicionando. Se tiver mais de uma pessoa, você coloca aqui o sobrenome, o nome, o relacionamento que você tem com ele, o status dele no país e vai adicionando caso tenha mais parentes. Eu vou colocar não aqui. Você tem algum outro parente nos Estados Unidos? Aí é aquela questão de ser mais distante, tá? Que não inclua parentes imediatos. Bom, na minha opinião, o que eu acho, se você vai incluir parentes, você não precisa incluir parentes muito distantes, aquele tio, como eu falei, primo, que você não sabe exatamente onde mora. Creio que não tenha essa necessidade de informar caso não vá agregar no seu processo do visto, tá? Então, vou colocar aqui não. Aqui você vai informar os dados do seu cônjuge, tá? Como a gente incluiu que eu era, né, eu coloquei como casada lá, ele vai abrir esse campo para preencher os dados do esposo ou da esposa. Então, você vai colocar todos os dados aqui, nome, sobrenome, na verdade, né? Então, vamos preencher aqui. Sobrenome, a data de nascimento, a nacionalidade, a cidade que ele nasceu e o país. E o endereço, tá? Se é o mesmo do seu endereço, o endereço é o mesmo que o seu, se é igual ao endereço de correspondência ou se é igual ao endereço do contato dos Estados Unidos que você colocou, que aqui a gente colocou os dados do funcionário da escola, se você não sabe, ou outro, tá? Vou colocar aqui que o endereço é o mesmo. Vamos pro próximo.
Então, aqui você vai incluir a sua ocupação principal, que é o seu trabalho, tá? Aqui tem várias opções, se nenhuma dessas incluir no que você realmente faz, você pode selecionar outro e especificar. Lembrando que você precisa colocar em inglês, tá bom? Então, vou colocar aqui só pra gente prosseguir. Vou colocar aqui educação, só pra gente seguir com o preenchimento. Aqui você vai colocar qual o nome do local que você trabalha, tá? Se você não trabalha, você coloca aqui, tem a opção de not employed, tá? Que é essa opção. Se você não trabalhar. Aí você vai explicar, caso você trabalhe de forma autônoma, você explique, lembrando que tem que ser em inglês, tá? Vou preencher aqui, gente, vou colocar aqui só school, só pra gente poder continuar o preenchimento. Vou colocar um endereço fictício também. O telefone e o país. Quando você começou a trabalhar nesse local? Então, você inclui. Aqui ele vai te pedir qual é a média do seu salário, tá? Mensal. Então, você vai colocar aqui conforme os documentos que você tenha como comprovar, tá? Vou colocar um exemplo aqui. 7 mil na moeda local, tá? Então, seria em reais. Você vai descrever brevemente as suas funções, tá? Então, você pode colocar I am a teacher in a Brazilian school. Você vai escrever o que você é brevemente, tá? Em inglês. Perdão, não pode colocar vírgula e eu coloquei, tá? Então, você coloca o valor sem vírgula. Aqui ele pergunta, onde você trabalhava anteriormente? Aí, você trabalhou anteriormente, você coloca sim. Ele vai abrir o campo para você preencher o seu trabalho anterior. Se você não trabalhou anteriormente, você coloca não. Frequentou alguma instituição de ensino de nível superior ou secundário? Se sim, ele vai abrir o campo para você preencher. Bem tranquilo, se não, você coloca não, tá? Coloque todas as suas informações verdadeiras, porque caso você coloque alguma coisa e tenha que comprovar na sua entrevista, você pode se enrolar. Então, é bom você colocar as informações corretas e verdadeiras. Você faz parte de uma tribo ou um clã, né? Se você pertence, se sim, coloca sim, se não, coloca não. Provavelmente não. Forneça uma lista dos idiomas que você fala, tá? Caso você fale algum outro idioma, você inclua aqui. Caso você não fale, você não preenche. Você já viajou para algum país, região nos últimos 5 anos? Se sim, ele vai abrir um campo para você colocar todas as informações, tá? Todos os países. E ele abre, inclusive, a data. Quando a gente preencheu, a gente tinha conhecido já alguns outros países, então a gente colocou, por exemplo, Ilhas Caimã, por exemplo. Quando a gente coloca o país... achei que abrir a data, não abriu, então mudou o preenchimento do formulário. Mas antes a gente tinha que colocar a data que a gente entrou, que saiu do país. Aqui não, você vai colocar só uma lista mesmo dos países que você já conheceu. Você pertenceu, contribuiu ou trabalhou para qualquer organização profissional, social ou de caridade? Se sim, coloca sim, se não, coloca não. Você tem alguma habilidade ou treinamento especializado como armas de fogo, explosivo, experiência nuclear, biológica ou química? Se sim, coloca sim, se não, coloca não. Lembrando que cada campo ele vai mudando. Se você colocar sim, ele vai abrir outras opções para você preencher. Você já serviu ao exército? Se sim, coloca sim, se não, coloca não. Você já serviu, foi membro ou esteve envolvido como unidade paramilitar, unidade de vigilantes, grupo rebelde, grupo guerrilheiro ou organização insurgente? Coloca sim ou não. Próximo é segurança e histórico. Tá. Eu não preenchi as línguas que eu falo. Aqui a gente tem que preencher português, tá? Se você fala alguma outra língua, você tem que colocar a outra língua aqui adicionando. Se for só português, você coloca em inglês, português. Agora sim, vamos pro próximo. Aqui é bem simples, gente. Você vai ler e vai preencher. Essas informações aqui é sobre segurança histórica. Então, se você tem alguma doença transmissível, se você tem algum distúrbio mental que ofereça ameaça à segurança ou bem-estar de si mesmo ou de outras pessoas, se você já foi usuário de drogas ou viciado, você coloca sim ou não.
Essa opção de traduzir aqui, gente, eu clico com o botão direito, aqui no navegador do Chrome tem essa opção, e coloco traduzir para português, ele já traduz automaticamente. Porque eu não sei, não está funcionando essa ferramenta aqui do idioma. Você já foi preso ou condenado por algum delito ou crime? Aí coloca não. Você já violou ou se envolveu em alguma conspiração para violar qualquer lei relacionada a substâncias controladas? Você está vindo para os Estados Unidos para se envolver em prostituição ou vício comercializado ilegalmente? Ou se envolveu em prostituição ou contratou prostituta nos últimos 10 anos? Você responde. Você já se envolveu ou pretende se envolver em lavagem de dinheiro? Aqui são perguntas que provavelmente você vai incluir não, tá? Por isso que eu já vou pro próximo item aqui, pro próximo campo. Mais sobre segurança histórico, tá? É só você ler, gente, mas provavelmente vocês vão incluir não em todas as perguntas. A parte 4 do segurança histórico você já procurou obter ou ajudar outras pessoas a obter visto, entrada nos Estados Unidos ou qualquer outro benefício de imigração por meio de fraude ou declaração deliberada ou outros meios ilegais. Você já foi removido ou deportado de algum país. Última parte, a gente vai colocar não. Aqui as informações adicionais sobre o ponto de contato. Aqui ele fala, observação, você indicou que estudará de alguma forma enquanto estiver nos Estados Unidos. Liste pelo menos 2 contatos em seu país de residência que possam verificar as informações que você forneceu nessa inscrição. Não liste membros imediatos da família ou outros parentes. Números de caixas postais são inaceitáveis. Nesse campo aqui você não pode colocar pai, mãe, filho, cônjuge, irmãos, não pode ser parentes diretos, tá? Então tem que ser alguma pessoa distante de você. É obrigatório você informar. E essa pessoa precisa morar no Brasil, no seu local de residência, né? Se for no Brasil, no Brasil. Então você vai colocar o nome da pessoa aqui. Sobrenome e nome e o endereço. Tinha travado o preenchimento, gente, porque ele não aceitou o zip code e aí acabou dando um bugzinho. Então, vamos voltar ao preenchimento, que você vai informar os dados da pessoa que você indicou. Tá? No mínimo, tem que ser 2 contatos, então você tem que colocar mais de um contato aqui. Pronto, preenche tudo, a gente vai para o próximo, que seria a informação do SEVES. Essa informação do SEVES vai estar no seu documento I-20 que a escola vai te entregar. Vai estar no topo do seu documento. Eu vou pedir para a Nai deixar uma foto aqui na tela. Esse dado, esse número do SEVES, você vai incluir aqui. Então, você vai preencher exatamente como está no seu documento. E aqui você vai colocar o nome da escola, tá? Vou dar o meu exemplo. Qual é o curso que eu estou estudando? Curso acadêmico. Como é segunda língua, eu coloco second language. Lembrando que você tem que incluir sempre em inglês, tá? Você vai incluir o endereço novamente. Nesse campo, você vai precisar revisar todas as suas respostas, tá? É bom que você olhe item por item, porque pode acontecer da gente preencher algum dado errado. Então, aqui tem todas as informações, tá? Você precisa olhar item por item para ver se está certinho. Você ainda consegue, nesse ponto ainda, editar alguma informação pessoal. Então, é importantíssimo que você analise se as respostas estão corretas. Aqui tem uma opção também de você imprimir, tá? É bom você clicar aqui para imprimir o seu DS. Vamos no próximo. Aqui é a última chance que você tem para mudar o local que você vai fazer a entrevista. Então, a gente colocou Brasília. Se você precisar mudar, esse é o momento para você mudar o local. Aqui ele vai te dar algumas informações falando que a sua aplicação foi feita, mas isso não significa que seu pedido esteja completo. Pode ser que informações adicionais sejam necessárias e eles entrarão em contato com você caso seja necessário, tá? Alguém te ajudou a preencher essa solicitação? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você mesmo quem está fazendo, né? Então, você coloca não.
Caso você tenha solicitado ajuda de alguém, de algum assessor, de alguma assessoria, você preenche, né? A pessoa provavelmente vai preencher os dados dela aqui. Mas se você está fazendo sozinho, sem ajuda, você coloca não. Aqui você vai preencher o seu passaporte, novamente, para confirmar. E vai colocar o dado aqui. Nesse ponto, eu não vou finalizar aqui, tá? Para não gerar um formulário. Mas nesse ponto, vocês já finalizaram o preenchimento de vocês e vai chegar uma confirmação para que vocês possam agendar a entrevista de vocês. E vai gerar um boleto também com valor de $160 para que vocês possam efetuar o pagamento e agendar a entrevista. Depois que você finaliza, vai gerar esse comprovante aqui. É bom você imprimir tudo, imprimir a confirmação, imprimir a aplicação e o e-mail, tá? Pedir para enviar por e-mail. Aqui ele informa o seguinte, que o preenchimento do formulário é o primeiro passo no processo da solicitação do visto. E o seguinte passo é você ler as informações da embaixada ou do consulado que você pretende solicitar o visto, agendar a sua entrevista. Então aqui fala que essa página de confirmação deve ser enviada no CASV, deve ser entregue no CASV, junto com o seu passaporte, o I-20 e o pagamento, a prova de registro e o pagamento da taxa SEVES. Você também pode fornecer qualquer documento adicional que acredite que ajudará a sua solicitação, que seria o seu comprovante de trabalho, se você trabalha, sua carteira de trabalho, seu extrato bancário, tudo que comprove seus vínculos com o Brasil. No momento da entrevista, que ele informa, você precisa apresentar a página de confirmação, então você precisa imprimir essa página de confirmação com esse código de barras legível e levar no momento da sua entrevista, tá? Não é necessário apresentar o formulário, que seria o formulário com as perguntas e respostas, tá bom? Depois disso, você vai entrar nesse site aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você precisa cadastrar nesse site aqui para gerar o boleto para você efetuar o pagamento e agendar a sua entrevista, tá bom? O que você vai fazer? Aqui você vai iniciar a sua solicitação, aqui informa. Selecione essa opção se você nunca utilizou esse site antes e se você já completou o formulário DS-160. Se você nunca utilizou esse site antes, você vai iniciar a sua solicitação por aqui. O resto é super autoexplicativo. Você vai preencher, né, vai responder, vai continuar a fazer o seu cadastro e vai gerar o boleto para você pagar, tá bom? É muito simples. Pessoal, então eu vou continuar o processo aqui para explicar para vocês até emitir o boleto, tá? Então aqui a gente vai colocar a condição que melhor se aplica, seria completei o formulário da solicitação do visto de não imigrante e preciso solicitar o visto, tá? Aperta continuar. Aqui você vai preencher todos os dados. Vou colocar uma senha aqui qualquer. Vou colocar criar conta, que fala que já existe esse e-mail. Então, deixa eu tentar colocar outro aqui para ver se ele vai aceitar. Como é fictício, é uma tentativa e erro, então é assim mesmo. Nesse caso aqui, eu não vou conseguir, gente, gerar o boleto junto com vocês, porque ele pede para que eu confirme o endereço de e-mail. Como eu coloquei os dados fictícios, eu não tenho acesso a esse e-mail que eu informei. Nesse ponto aqui, não tem erro, vocês vão preencher exatamente como está solicitando, vai criar a sua conta nesse site, e ele vai gerar um boleto, você vai selecionar a opção se você quer pagar com cartão de crédito ou boleto. E é bem simples, tá? Espero muito que tenha ajudado vocês. Deixem o seu like aqui caso tenha ajudado. Pode deixar qualquer comentário aqui que eu vou estar à disposição para ajudar vocês também. Um beijo, obrigada!